E se você vivesse em um país onde você fosse considerado inferior pela sua raça, cor, estatura ou religião? Pois é, este era o regime idealista estabelecido pelo nazismo. O nazismo foi um movimento ideológico nacionalista, imperialista e belicista. Nos moldes do fascismo, que se desenvolveu na Itália, o nazismo esteve sob a liderança de Adolf Hitler entre os anos de 1933 a 1945. O símbolo do nazismo era a bandeira vermelha com a cruz gamada, conhecido como suástica. Este movimento consistia numa mistura de dogmas e preconceitos a respeito da pretensa superioridade da raça ariana, ou seja, os alemães acreditavam ser superiores aos outros grupos, sobretudo de judeus. O nazismo não era um movimento completamente novo na sociedade alemã. Outros movimentos compartilhavam de seu nacionalismo extremado e de seu racismo sob a tentativa de criar uma sociedade militarista e reacionária. Grupos antissemitas, que eram aqueles aversos aos judeus, já existiam na Alemanha e na Áustria desde o século XIX. Além disso, muitos regimes totalitários se desenvolveram no período chamado Entre Guerras, ou seja, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Embora sejam regimes políticos totalitários de inspirações semelhantes e utilizados muitas vezes como sinônimos, o fascismo e o nazismo representam diferenças. Tratam-se de movimentos que ocorreram em épocas distintas. O fascismo foi um movimento ideológico anterior ao nazismo. Ele surgiu na Itália, no período denominado Entre Guerras, sendo implantado por Benito Mussolini, que vigorou de 1919 a 1943. Por sua vez, o nazismo foi um movimento ideológico totalitário desenvolvido na Alemanha por Adolf Hitler durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1919, em Munique, Hitler aderiu a um pequeno grupo chamado de Partido Trabalhista Alemão, fundado por um mecânico ferroviário. Seu programa falava em bem-estar da população, igualdade perante o Estado, anulação dos tratados de paz e exclusão dos judeus da comunidade. Em 1920, Hitler, com a sua capacidade oratória a serviço do grupo, já era a principal figura do partido. Isso contribuiu para a mudança do nome para Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Em 1923, os nazistas, liderados por Hitler, fracassaram na tentativa do golpe em Munique. Hitler foi então condenado a 5 anos de prisão. Inspirado no fascismo e no bolchevismo, Hitler reorganizou seu partido, dotou de estruturas administrativas e hierárquicas regionais, de um jornal e de grupos paramilitares, como a SS ou a Força de Elite. O programa do Partido Trabalhista e os textos de Hitler sintetizaram sua proposta ideológica do regime nazista, baseado em alguns fundamentos como totalitarismo, onde o indivíduo pertenceria ao Estado e não poderia ser liberal nem parlamentar, o racismo, que segundo ela os alemães pertenciam a uma raça superior e que sem se misturar a outras raças deveriam comandar o mundo, o antimarxismo e o anticapitalismo, que para Hitler eram produtos de pensamentos judaicos, uma vez que Marx era um judeu e propunha a luta de classes, e o nacionalismo, que para os nazistas as humilhações sugeridas pelo Tratado de Versalhes deveriam ser destruídas. Vários acontecimentos ocorreram até que Hitler alcançasse o poder com a crise em 1929. O descontentamento tomou conta da Alemanha. Em 1934, morreu o presidente Hindenburg e o parlamento deu poderes a Hitler, que passou a acumular os cargos de chanceler e de presidente. Estava assim instalada na Alemanha a sangrenta ditadura nazista. Começava então a escalada da ditadura e o terror. Um dos acontecimentos mais marcantes dessa era foi o Holocausto. O Holocausto representou o extermínio em massa que ocorreu durante o regime nazista na Alemanha, no qual foram mortos mais de 6 milhões de judeus nos campos de concentração. Os campos de concentração representavam os locais onde eram exterminadas as pessoas que para Hitler eram considerados como sendo a raça inferior. Este horror cometido contra esses grupos minoritários, e sobretudo de judeus, só terminou em 1945 com o fim da Segunda Guerra Mundial. Depois de Hitler, surgiram alguns grupos denominados neonazistas. O neonazismo representa um movimento contemporâneo inspirado na ideologia nazista de Adolf Hitler.
Os grupos neonazistas começaram a surgir na década de 70 e estão espalhados em diversos locais do mundo, sendo possível encontrá-los atualmente pelos grupos da internet. Esse movimento está pautado nas doutrinas radicais de intolerância e violência, sob o ideal de superioridade da raça pura ariana. Desta forma, os neonazistas costumam ser racistas e xenófobos com grupos minoritários, sejam eles negros, imigrantes, homossexuais, judeus, dentre outros. Importante destacar também que a apologia ao nazismo não é permitida em diversos países do mundo, sendo considerado, portanto, uma prática criminosa. Bom, por hoje é tudo, mas nos encontraremos em um próximo vídeo. Se você gostou deste conteúdo, deixa o teu like, se inscreva no canal e não se esqueça, até lá, compartilhe o conhecimento.